E tem uma questão curiosa nessa história aí também, que parece que o início do Hamas, o Hamas, ele emergiu, o governo israelense financiou, né, o Hamas no começo contra o Yasser Arafat, né, o Fatah. E depois eles se enganaram aí com os confrontos. Criaram né? a cobra, né? Nos anos 90, há bastante evidências de que o Benjamin Netanyahu e mesmo Ariel Sharon beneficiaram o Hamas para poder dividir a autoridade palestina. Mas eles imaginavam uma tática em dois momentos, né? Ou uma estratégia em dois momentos táticos. Era, primeiro, enfraquecer a autoridade palestina, fazendo com que o Hamas dividisse a liderança e desgastasse a velha liderança do Arafat. E depois liquidar o próprio Hamas. Essa foi a estratégia da direita sionista. O problema é que o Hamas ganhou força demais. Eles não imaginavam que o Hamas fosse ganhar as eleições de 2006. Exato. Porque na hora que ganha a eleição, o discurso de que era um grupo terrorista ilegítimo acaba, porque se ganhou a eleição, o povo escolheu, né? Uhum. A pressão financeira sobre a autoridade palestina levou o Mahmoud Abbas, em 2007, a expulsar o Hamas do governo, porque estava asfixiada a autoridade palestina. O Mahmoud Abbas demite Ismail Haniyeh. O Hamas imediatamente expulsa o partido do Mahmoud Abbas da faixa de Gaza, porque a grande área de concentração do Hamas era a faixa de Gaza. Expulsa o Fatah. Tem até uma situação que é chamada da Guerra Civil Palestina, né? Porque essa expulsão teve confronto armado do Hamas contra o Fatah, até expulsar o Fatah. E aí o Hamas passa a governar a faixa de Gaza. Agora, percebam, apenas para registro histórico, eu não estou aqui, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Hamas. Uhum. O Hamas é uma organização religiosa e eu não sou religioso. O Hamas não é uma organização de esquerda, eu sou um homem de esquerda. O Hamas não é uma organização que propõe o socialismo, eu sou um defensor das ideias socialistas. Eu não tenho identidade com o Hamas. Né? O Hamas comete uma série de erros, mas eu tenho que olhar para os fatos. O fato é, houve um acordo, o acordo passava por eleições, o Hamas ganha as eleições e o Hamas aceita o acordo da trégua indefinida e da solução dos dois estados. Só que Estados Unidos, Israel e União Europeia não aceitam o resultado das eleições. Isso tem que ser considerado. O Hamas, lá no início, a origem do Hamas é fora da OLP. O que é a OLP? Organização pela Libertação da Palestina. É a organização histórica, a frente histórica, que sempre lutou pelos direitos dos palestinos, dirigida por Yasser Arafat, e tem vários partidos dentro dela. O Hamas não pertencia ao OLP. O Hamas é produto de uma organização sunita, islâmica, chamada Irmandade Muçulmana, do Egito. Mas lembremos que durante muitos anos, entre 67 e 1993, são 26 anos, a faixa de Gaza ficou sob controle egípcio. Tá? Ficou sob controle egípcio. O Fatah era laico, né? Perdão, ficou sob controle egípcio entre 1949 e 1967, ficou sob controle egípcio. Tá? Então, você tem aí 19 anos de controle egípcio. Então, há uma relação, essa organização, a Irmandade Muçulmana, os seguidores da Irmandade Muçulmana, que eram da faixa de Gaza, criam o Hamas em 1988. Entendi. Mas teve a parte do Fatah na época que era uma perspectiva assim como o Iraque, era uma corrente laica, né? É uma corrente laica. O Fatah, historicamente, é uma corrente laica. Yasser Arafat não era um homem religioso. Isso incomodava também Israel na época, né? Sim, o Fatah... O que incomodava Israel é sempre qualquer perspectiva de não controlar toda a Palestina. Né? Então, Arafat era o grande inimigo de Israel. E a gente também tem que compreender o contexto da Guerra Fria, né? Quer dizer, Estados Unidos apoiava Israel, a União Soviética apoiava a OLP, então também tem esse contexto, né? E você tem essa situação, quer dizer, o Hamas vem de uma origem religiosa, lá atrás ele tem documentos fundacionais que são horrorosos, mas são documentos de 1988. O Hamas tem muitos outros documentos depois daquilo, que também tem que ser interpretados, mesmo que para criticar o Hamas. Novamente, aquela história do início da nossa conversa, né? Isenção, objetividade. Então, você não pode atacar uma organização pelo que ela defendia em 1988. Você tem que fazer uma apuração de como que ela evoluiu. O Hamas, eu tive a oportunidade no meu programa, no Opera Mundi, de entrevistar o Osama Hamdan. O Osama Hamdan é um dirigente do Hamas. A entrevista foi em inglês, mas com legendas em português.
E ele, em nenhum momento, repete o que estava nesses documentos de 88. Ele diz muito claramente: os judeus não são meus inimigos. Meu inimigo é o regime colonial sionista. Os judeus nós queremos um Estado no qual árabes, judeus e quaisquer outros grupos possam viver em paz. Enquanto existir o regime colonial sionista, a paz não é possível. Eles dizem que muita gente que defende aí os ataques de Israel comentam que, no fundo, os interesses palestinos ali é acabar com o povo de Israel. Não seria um engodo, né? Isso é propaganda, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Isso é pura propaganda. Isso é pura propaganda. Claro que você pode ter doidos. Sim. Doidos você vai ter em qualquer coletivo. Agora, as organizações principais da resistência palestina, incluindo o Hamas, não propõem isso, ou pelo menos não propõem isso nos últimos 35 anos. Eles baixaram as armas nos acordos de Oslo. Baixaram as armas nos acordos de Oslo. A Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel, cunhou uma frase que os sionistas adoram utilizar, né? Se Israel baixar as armas, deixará de existir. Se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Quer dizer, Israel não era uma força agressiva. A força agressiva seriam os palestinos. Bom, os palestinos baixaram as armas com os acordos de Oslo. E o que aconteceu? 750 mil colonos judeus nos territórios palestinos, estimulados e financiados pelo governo. Eu fui a esses assentamentos judeus. Você acha que são assentamentos como os do MST aqui no Brasil? Não, são condomínios de alto luxo. É como se fossem Alphaville, financiados pelo Estado de Israel, porque a maior parte dos colonos são religiosos, que é a maneira do Estado, do sionismo político, manter sua relação com o sionismo religioso. Eles recebem recursos para não trabalhar, porque os religiosos vamos dizer, que são vinculados às escolas rabínicas ou às sinagogas, eles não trabalham. Não trabalham. Eles recebem recursos do Estado. São imigrantes. Boa parte desses colonos são imigrantes russos. Judeus que vieram da Rússia, da Bielorrússia. Então, os palestinos baixaram as armas e não houve paz. Houve colonização.